Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos o que procura minha alma. Tornem atrás e confundem-se os que me Ei, desejam mal. peraí. Irmã, eu acho que você confundiu. Você tá lendo o Salmo 40, a partir do versículo 13. Tem alguma coisa errada aí, hein? Acho que você confundiu. Esse não é o capítulo 70. Oi, mana! Seja bem-vinda! Oi, amigos! Oi, amigas! Sejam bem-vindos! Tudo bem com vocês? Eu não tô repetindo não, mana. Na verdade, quem repete aqui é o próprio salmista. O Salmos 70 é o Salmos 40, a partir do versículo 13. Só que há um diferencial aqui. Aquele salmista, Davi, que iniciou os Salmos 40, falando, esperei com paciência no Senhor, agora ele entra em desespero, apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Eu acho que o negócio estava feio, eu acho que Davi já estava vendo ali o abismo, ele estava vendo o seu fim e ele nem passou pelos iniciais dos versículos do capítulo 40, ele já foi para o socorro, socorro, apressa-te, ó Deus. Uau! No sentido ruim, né? Porque imagina como estava o coração dele. As maiores orações, elas são feitas exatamente quando a gente está num momento de desespero. As orações mais fortes não são feitas dentro das igrejas. Elas são feitas nos hospitais, nos presídios. São feitas em momentos bem conflitantes. E quando a gente... O que a gente tem feito nesses dias, que é mergulhado na alma humana, suplicando a graça do Senhor, nisso vem como um ensinamento para nós, que nós temos a quem recorrer, nós temos a quem clamar no dia da nossa angústia. Sim, minha irmã. A situação de Davi, na verdade, não é nada inédito. É uma nova situação de sofrimento. Todos nós passamos por uma nova situação de sofrimento ou de angústia. Nossa, de novo essa recaída na minha vida, de novo essa agressão, outra vez o desemprego, mais uma vez um término de casamento, outra vez um assalto, outra vez uma catástrofe, outra vez um ataque de pânico. É um sofrimento que se repete. E aqui Davi estava altamente desesperado para ele dizer assim, apressa-te, ó Deus. Provavelmente você que nos ouve deve estar passando por essa agonia da vida. Novamente você passa por o mesmo problema, talvez com uma intensidade maior, com uma dificuldade intensa, e você fala, apressa-te, ó Deus. Na verdade, talvez você possa gritar, apressa-te, ó Deus, ou chorar, apressa-te, ó Deus. Eu não sei o tom da sua voz, mas a sua alma está clamando. O fato é que você está clamando, vem depressa me socorrer. Vem depressa, e para aqueles que estão como Davi, quando o problema se abate, seja qual for a natureza, também está clamando, vem depressa e socorrer-me. Agora, se você colocar os Salmos 40 e o Salmo 70, um do lado do outro, você vai ver que muda pequenas palavras. São apenas 9 palavras. É claro que depende muito da versão, da tradução da sua Bíblia, mas de forma geral mudam-se apenas 9 palavras e o salmista começa a citar Salmos 40 a partir do versículo 13. Abre então aí a sua Bíblia no Salmos 40, versículo 13. Ele fala assim, diga-te, Senhor, apressa-te, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, tornem atrás, confundem-se os que me querem mal. Vejam que é bem parecida a repetição aqui do Salmo 70. Porém, como alguns comentaristas da Bíblia acredita que é uma mera repetição, não é uma mera repetição. Existe aqui um ensino. Davi não cantou este louvor de Salmo 70, repetindo 40, por uma mera repetição. E ainda ele coloca aqui uma situação de desespero, porque até no título,
da minha Bíblia, diz assim: na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. A situação estava feia. Talvez ele estava vendo ali, já vendo a morte. No Salmos 40, é uma oração de livramento. E provavelmente ele estava fugindo de Saul e do seu bando que estavam perseguindo. Agora no Salmo 70, ele vive uma nova situação de perseguição. Talvez possa ter sido de Absalão, seu filho, quando queria roubar o trono, e então ele precisou fugir. O fato é que ele nos ensina, e o que Davi nos ensina ao repetir este salmo? Para sabermos sobressair as novas situações ou repetições de problemas. Porque a vida é assim. De novo vem o mesmo problema, até maior ou até intensifica. Então você tem uma repetição de problemas com o seu filho, ou com o esposo, ou com a esposa, uma tragédia, uma enfermidade, enfim. Aí você clama: de novo, Deus, por favor, eu não aguento mais. E quando Davi traz à memória os Salmos 40, cantando pelo menos um trecho destes salmos, Davi faz uma reutilização dos salmos que usou para repetir em um mesmo problema, só que uma natureza diferente. Ou seja, ele vai na palavra de Deus para relembrar aquilo que uma vez ele cantou, que uma vez ele orou e o fortaleceu no momento de dificuldades. Agora ele está passando novamente por este momento de aflição e até um pouco mais intensa, ao que parece. Então ele recorre novamente à palavra de Deus, ao canto, à oração, como um momento de fortalecimento. Amados, há momentos na vida que nós vamos ter que relembrar textos bíblicos. Por isso a necessidade de memorizar. Porque talvez você não esteja com a Bíblia, ou o seu smartphone, ou o celular, para encontrar um versículo bíblico, mas a tua mente, a tua alma tem uma palavra guardada. E talvez você passou por um momento difícil lá atrás, e aquele texto da Bíblia te fortaleceu, te deu graça para suportar aquela situação, e de repente você vai precisar voltar neste mesmo texto para conseguir forças para continuar lutando e vencendo o atual sofrimento. Muitas vezes você vai usar textos, ou então você vai cantar. No áudio passado nós falamos aqui sobre o louvor, os louvores que você canta quando está passando por alguma dificuldade. Quando você canta, você se sente renovado. Então é assim a vida. Então é bem provável que Davi aqui, ele recita de memória o que ele já havia cantado. E isso nos ensina então que a palavra de Deus precisa estar na memória do computador da nossa mente e reutilizar esta palavra. Aqui nós observamos que Davi utilizou a palavra de Deus, e o próprio título que acabamos de ler traz essa questão da memória. Ó Deus, lembra-te de mim, apressa-te de mim, dependendo da versão da sua Bíblia. É como se Davi trouxesse à memória estes Salmos 40. Então ele ora e pede ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim, porque eu me lembrei da tua palavra quando o Senhor me socorreu. E se você se encontra atravessando os mesmos problemas que já vivenciou, talvez piores e mais intensos, volte-se à sua memória, à palavra de Deus e a Deus. Deus, lembra-te de mim, porque na tua palavra dizia assim, 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 e eu creio nela. E como ela já me fortaleceu, eu continuo crendo. Então qual é a palavra? Talvez você tenha aí um texto bíblico. Não estou falando como amuleto, como muitos usam o Salmo 91 como amuleto, né? Para estar usando, utilizando, orando quando vem a tempestade, os momentos difíceis. Mas qual é um texto da Bíblia que Deus já falou contigo, que Deus já te fortaleceu quando você passou por um momento difícil? Coloca aí nos comentários, vamos compartilhar a palavra de Deus. Talvez o texto que você leu da Bíblia possa também ajudar as outras pessoas que conosco estão estudando o livro de Salmos. Gente, por mais que os problemas sejam diferentes, o sofrimento é o mesmo. Você sabe disso.
A alma grita: socorro, apressa-te, livra-me. E aqui Davi está nos ensinando que neste caso é necessário trazer à memória a palavra de Deus. Relembrada e trazida à memória, a palavra de Deus é fonte de socorro. Vou repetir para você, ó. Relembrada e trazida à memória, a palavra de Deus é o quê? É fonte de socorro. Sim, você está precisando desse socorro? Recorre à palavra. Talvez você nem consiga mais orar, né, com gemidos. O Espírito Santo está orando por ti. Você não consegue nem mais expressar, somente até choro. Mas se você vai na palavra, ela é fonte de socorro. E você consegue ainda gritar: apressa-te, ó Deus. Então aqui no Salmo 70 a gente pode dividir em 3 sessões. A primeira, quando ele clama por sua vida. A segunda parte, quando ele fala e clama pelos seus perseguidores. E a terceira, quando ele fala dos justos. Então vamos lá? Pega a tua Bíblia. Se você não puder agora, em algum momento especial, esteja lendo. Ele começa então dizendo: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Então vejam só. Ele pede por livramento, ele pede por ajuda. Então ele está pedindo por si mesmo. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Ele está falando já daqueles que estão perseguindo. Então quando primeiro que ele clama por si mesmo, pede por uma rápida libertação, ele clama, vem depressa me socorrer. Davi precisa de livramento, Davi precisa de socorro. Ele precisa de salvação e o negócio tem que ser rápido. Você já ficou numa fila de pronto-socorro? Esperando o atendimento, talvez você não, ou mais alguém da sua família, alguém que você conheça, enfim, você já presenciou alguém numa fila do pronto-socorro? Você acha que ela vai orar? Esperei com paciência no Senhor? Não, ela está desesperada, talvez esteja com um ferimento à mostra, talvez esteja com sangramento, com algo tão sério. Ela vai gritar: socorro, alguém, enfermeiro, atenda aqui, apressa-te, médico, alguém, a situação está feia. Era assim que Davi estava. Talvez seja assim que você também esteja hoje. Então ele pede, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor me socorrer. E a partir daí entramos em uma pergunta muito feita por cristão ou não: por que Deus demora tanto? Davi está pedindo aqui: apressa-te, socorro, socorro, ajuda-me. E será que Deus está demorando? Talvez você também acha que Deus está demorando em trazer a resposta, o alívio para aquilo que você tem clamado. Primeiro, precisamos lembrar que Deus é o dono de tudo e do tempo e tem todo o controle, e Ele faz no tempo e na hora dele. Ele não vai mandar nada, não vai deixar que você sofra algo que você não consiga suportar. É bíblico. Mas o fato também é que nos momentos de vulnerabilidade, quando estamos neste campo de guerra, do sofrimento, o diabo coloca em nossa mente dúvida. E aí você começa a pensar: para que eu estou orando? Eu vou parar de orar? Não adianta mais orar. Ou até mesmo pessoas se levantam para dizer isso para você: para que você continua indo naquela igreja? A situação ainda não mudou. A grande batalha começa então a ser mais interna, porque é a batalha entre a carne e o espírito, para que você continue tendo fé, crendo que Deus vai realizar. Então, meus amigos, nestes momentos, nós temos que pedir: Senhor, aumente a minha fé. Tá difícil, tá doendo, Senhor, tô aguentando não. Vem depressa, mas me dá fé para suportar até o tempo em que o Senhor vai vir e trazer o livramento. Agora, se para alguns comentaristas da Bíblia o Salmo 70 foi uma mera repetição de Davi, você hoje está aprendendo que não. Havia uma urgência pelo livramento e a salvação de Deus. E Martinho Lutero, reformador protestante, amava o Salmo 70. E ele descreve quase 10 páginas explicando o Salmo 70. Veja que este salmo é
Pequeno, tem apenas 5 versículos, mas ele consegue escrever. Por quê? Martim Lutero viveu situações repetidas de sofrimento. Imagine, ele trouxe ali uma reforma protestante, ele foi contra as ideias da Igreja Católica naquela época. Ele estava mostrando ali através da Bíblia que não era daquela maneira. Então ele sofreu muitas perseguições. Ele precisou um bom tempo de sua vida estar escondido para não ser morto, porque muitos eram contra ele. E Lutero vivia este sofrimento contínuo e diário. Deus, apressa-te em socorrer-me, eu estou fazendo algo para ti e por ti. Então, Lutero usa esse salmo para confortar o seu coração. Por que confortar? Porque na hora do sofrimento a gente sente o quê? O que você sente quando você está aí sofrendo perseguição, lutas, dores, enfim? O medo. Primeiro é o medo. Será que eu vou conseguir sair dessa? Uma frieza espiritual, a perda da fé, um pânico. E algum trecho da frase de Lutero, ele diz que o Salmo 70 é como raio, é como trovão. É defesa contra este sofrimento que surge no momento. E nos vários momentos de nossa vida. Então, ele compara este salmo como esse raio, como esse trovão que conforta a alma, que conforta o coração. No segundo momento da sessão do Salmo 70, Davi pede pelos seus inimigos. Ele queria que Deus fizesse justiça. Vocês se lembram que Davi não era um homem vingativo? Nos salmos anteriores falamos da perseguição de Saul, de Absalão, enfim. Davi não pede por vingança, mas por justiça. Sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundem-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem, ha, 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 ha. Sim, tem muita gente aí atrás de você, sorrindo, zombando da sua vida, da sua maneira de ser, zombando porque você é cristão, enfim. Zombam de ti. E o que você faz nesse momento? Senhor, pega a espada de Jeová e mata essa pessoa, tira ela da terra, fulmina. Senhor, faça com que seja presa, seja com que seja punida. É assim a nossa oração? Peraí, Davi não vem ensinando isso não. Davi, ele pede por justiça. Ele não quer fazer justiça com as suas próprias mãos, pagando com a mesma moeda, como é o comum. Davi, então, ele era da justiça e não da vingança. Até porque a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. Deus também não tem prazer na morte dos perversos. Não, antes o desejo do Senhor é que esses se afastem-se do mal e se convertam. O prazer de Deus é que haja salvação. E Davi entendia isso. Quantas vezes nós olhamos, ouvimos nos noticiários, pessoas tão malvadas que matam crianças, bandidos, que fazem atrocidades, e o nosso desejo é de que, essa pessoa tinha que morrer, alguém tinha que matar. Só que Jesus nos ensina o contrário. É difícil entender ou praticar, mas Ele nos ensina que precisamos amar e pedir misericórdia. Senhor, faça a sua justiça, mas salva, liberta esse bandido, Senhor, liberta essa pessoa aí que fez tanta coisa errada, faça algo na área da salvação, de libertação. Por quê? Porque precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos amar aqueles que nos perseguem, até mesmo um bandido. Você precisa nutrir o seu coração como o coração de Deus e orar com amor por essas pessoas. Por quê? Porque é a graça. É a graça de Deus que precisa estar em nós. É a graça de Deus que precisa ser resplandecida através de nós. Se agimos como o ímpio, aonde vai estar a graça de Deus na nossa vida?
É óbvio que vai existir punição. Está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 13, sobre as autoridades. Aquele que roubou vai ter que ser preso, aquele que fez atrocidade vai ter que cumprir, né, a sua punição ali, da lei humana. Sim, correto. Mas nós, como conhecedores da palavra, precisamos viver esta palavra pedindo a misericórdia e a graça de Deus. E nós não conseguimos fazer isso da nossa carne puramente, não. Ai, eu vou tentar orar. Não, a gente vai ter que falar como Paulo. Agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se for de mim, Alessandra, se for de ti, fala aí teu nome. Você vai querer pegar a espada e arrancar a cabeça e arrancar a orelha, como fez Pedro quando o soldado foi prender Jesus. Mas se nós pedirmos, Cristo vive em mim, não mais eu, então não vai ser mais o meu impulso carnal, mas sim pela fé na palavra de Deus que nos ensina e que estamos aprendendo. Na terceira sessão, Davi ele ora pelos justos. No versículo 4, foguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Olha que Davi, ele fala que alegrar em ti, buscar e amar. Para quê? Para engrandecer continuamente. Davi entende que não basta somente os inimigos fugirem, Deus fazer a justiça dele. Mas ele entende também que o coração do justo precisa ser grato a Deus, exaltando ao Senhor em amor, pela salvação que Deus concedeu, pelo livramento que Deus concedeu e engrandecendo ao Senhor em todo tempo. O nosso coração precisa se alegrar no Senhor, que é grande, Ele é maior que qualquer problema. Sim, Ele é maior que qualquer situação. Então eu preciso me alegrar no Senhor, porque é um Senhor soberano. Portanto, não basta uma vida sem problemas. Tem que ter uma vida que exalte, que se alegre, que busque, que ame a salvação do Senhor, engrandecendo em todo o tempo. Quando os problemas chegarem, precisamos colocá-los diante do Senhor, mas ter este coração já agradecido, sabendo que Deus é maior que qualquer problema. É difícil, eu sei, olhar para a enfermidade e ver, não, Deus é maior que essa enfermidade. Olhar para a crise econômica e crer, Deus é maior que estes problemas financeiros. Eu sei que é difícil, mas tudo isso é pela fé. É pela fé em Cristo, é pela fé na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, quando os problemas chegarem, Davi nos ensina a escrever ou a repetir um novo Salmos, com base naquilo que você já aprendeu com Deus. Se você não aprendeu nada com Deus, não teve nenhuma experiência com Ele, está na hora. Davi teve a experiência do Salmos 40. E agora ele volta. Senhor, apressa-te, porque estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Faça esta oração quando você precisar desse socorro urgente de Deus. Que Deus te abençoe. Deus, hoje eu clamo por esta pessoa que está como Davi, fazendo essa oração com o coração aflito. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, em socorrer. Eu não sei em que situação essa pessoa possa estar vivendo, mas eu sei que Tu és grande, E assim como Lutero usou este salmo para fortalecer a fé diante das perseguições que ele vivia, Senhor, que este salmo também possa fortalecer a fé dessa pessoa que hoje estuda com a gente. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pela Tua salvação. Obrigada, Senhor, pelos Teus livramentos. Engrandecido seja o Senhor Deus em todo o tempo. Engrandecido e exaltado seja o Senhor, porque trouxe livramento
aos problemas passados, trará aos problemas de hoje, e todos os que se surgirem, o Senhor vai trazer a solução conforme o seu tempo e a sua hora. E é por isso que eu engrandeço ao Senhor, assim como o salmista clama aqui no Salmo 70, engrandecido seja Deus. Amém.